Boa noite, privilégio estar aqui com vocês, novamente aqui na Iba Viva, quarta semana teológica, né, que a gente participa, então um privilégio grande poder estar aqui e se sentir em casa, né? Um outro privilégio grande também é com relação ao tema, né, com relação a discipulado, entendendo o que é discipulado num contexto como o nosso, onde as pessoas estão buscando cada vez mais a multidão e a relação, vai se tornando cada vez mais fluida. Então, uma igreja que se dispõe a pensar mais seriamente sobre o discipulados como uma normativa para a igreja, isso é extremamente importante e quase que contracultural na nossa época. Então, vou dividir em 4 partes a nossa conversa hoje. As 2 primeiras, antes do intervalo, eu vou falar um pouco da problematização, né, do nosso tempo, para onde estamos caminhando, como é que, culturalmente, a gente tem entrado num momento de fluidez relacional. Depois vou falar sobre uma referência teológica. E depois do intervalo, vou colocar 2 textos bíblicos importantes para mostrar a importância, daquilo que vocês estão se propondo a fazer, que é o discipulado. Tá bom? Então, falando começando, né, com esse tema, casa aberta, palavra, oração e comunhão, eu quero convidar você já a abrir a palavra de Deus em Atos 2, versos 42 a 47. Um texto bastante importante na revelação bíblica, quando a gente começa a ter uma mudança missiológica. Quando a gente pensa na Bíblia como a grande narrativa de Deus, na grande história, né? Deus se revelando, desde Gênesis e Apocalipse, e Deus se revelando, Deus tem uma missão no Antigo Testamento, que era trazer o Cristo para dentro da história. Depois da criação, vem a queda. Todo o Antigo Testamento tem esse propósito, essa missão, que é trazer o Cristo para dentro da história. Por isso que no Antigo Testamento nós temos várias genealogias. E essa missiologia do Antigo Testamento tinha como ponto central ou focal Jerusalém. E todos os confins da terra, pessoas de todos os continentes, tinham que ir para Jerusalém para adorar a Deus. Ali era o ponto de encontro, 3 vezes ao ano. É por isso que quando você lê os Salmos, somente do Salmo 120 até o Salmo 137, você vai ter ali os cânticos de romagem, ou os salmos dos degraus. Esse grupo de salmos eram salmos que o povo de Israel cantava à medida que eles iam para Jerusalém e eles iam anunciando aos demais povos que eles eram um povo que tinha família. Por isso o Salmo 133 diz que ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Porque eles iam cantando isso até chegar a Jerusalém para adorar a Deus. Quando chega no Novo Testamento, agora Jerusalém não é mais o ponto final da adoração. A missão deixa de ser o que nós chamamos de centrípeta. Agora a missão começa em Jerusalém, vai para a Judéia, Samaria até os confins da terra, como diz em Atos 1:8, com a descida do Espírito Santo. E aqui Atos 2:42 a 47 vai mostrar essa realidade de que agora a missão não é mais só em Jerusalém, mas a relação agora é de Jerusalém levando a igreja à presença de Deus, levando agora até os confins da terra a presença que estava ali contida no Santo dos Santos, agora a igreja leva até os confins da terra. Então, vamos ler Atos 2, 42 a 47, que diz assim:
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, aqui começa uma questão bastante importante, porque agora essa consciência de que eles tinham tudo em comum muda tudo. Por quê? Porque quando vai ter o Pentecostes, a própria palavra Pentecostes significa que estava em Jerusalém pessoas do mundo inteiro. Pessoas de várias nações, várias localidades, pessoas que tinham culturas diferentes, estavam reunidas lá. E agora, quando vem a descida do Espírito Santo em Atos 2, o resultado, o milagre, não tem a ver somente com a questão das línguas. E aí eu não vou entrar na questão se eram outras línguas ou se era os galileus falando e todo mundo entendendo. Mas a questão é que havia um milagre acontecendo. As pessoas começaram a olhar uns para os outros e, ao invés de olharem as diferenças, começaram a perceber que eles tinham agora tudo em comum. Principalmente as dificuldades, a ponto deles venderem as suas propriedades e bens e distribuírem à medida que alguém tinha necessidade. Porque a necessidade do outro agora tinha a ver com a responsabilidade de quem tinha, de quem possuía. Então, agora começa uma nova dinâmica relacional, onde agora não é mais focado na individualidade de quem adora e depois vai para casa, como era antigamente, mas agora na responsabilidade coletiva de que agora reunidos, eles estão unidos para olhar um para o outro e perceber que formam uma nova humanidade, uma humanidade coletiva. Uma humanidade agora em que eles não se veem como muitos, mas se veem como um. E aqui entra um grande desafio, porque o discipulado é um retorno à relação adâmica pré-queda. E é essa primeira questão que eu quero pontuar, porque antes da queda não havia o eu. Antes da queda só havia o nós. Quando Deus vai criar, Deus não cria dizendo assim, eu vou fazer o homem. Deus diz, façamos o homem. Quando você tem Adão e Eva pré-queda, a Eva não tinha nome de Eva. A Eva tinha nome de Adão, humanidade. Então, ele olha para a mulher e diz, agora sim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso, deixa pai e mãe e se torne com ela uma só carne. Porque na consciência pré-queda, nós tínhamos uma consciência de coletividade. Nós éramos um. Então, quando lá em Atos 2,42, na descida do Espírito Santo, que nos capacita a sermos testemunhas, ele está fazendo um retorno à identidade coletiva pré-queda. É por isso que, depois da queda, as relações humanas passam a serem pautadas pelo espírito da época, que é um termo chamado Zeitgeist, que determina os objetivos e intensidade das relações. Alguém já ouviu falar sobre o termo Zeitgeist? Bastante gente, graças a Deus. O termo Zeitgeist é um termo usado na filosofia cristã para espírito da época. E talvez a gente possa achar assim, não, eu não sou condicionado pelo espírito da época.
Mas uma das coisas importantes é que você sabe que um espírito da época, ele se adensou numa sociedade quando ele muda a estrutura familiar, a estrutura social e a estrutura relacional. Então, quando as relações mudam, você sabe que um espírito da época, ele adensou num determinado tempo e espaço. E isso é importante a gente entender, por quê? Porque o James Houston, ele vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui que no meu ficou pequeno. Do mesmo modo como os peixes nadam no mar e os pássaros voam no ar, os seres humanos vivem dentro do contexto histórico e social das ideias, das atitudes e dos desejos, moldados em formas de consciência social, herdados e depois transformados por nós mesmos. Isso quer dizer que, embora possamos ser individualmente estimulados, instigados ou até mesmo inspirados por outros indivíduos, cujas raízes podemos acompanhar como num relacionamento de mentoria, também somos condicionados socialmente, pelo que os alemães chamam de Zeitgeist ou espírito da época. Esses condicionamentos podem ser chamados de principais sistemas de mentoria ou sistemas metaéticos, situações de vida ou modos de consciência. Então, todos nós somos afetados por um espírito da época. E aí você pode dizer assim, eu não sou. Vamos pensar aqui em termos de estrutura social. Se você pensar nos seus avós, eu sempre gosto de citar esse exemplo. Se você pensar nos seus avós, os seus avós tinham quantos filhos? Eu estava conversando com os alunos da FLAM, que vem da África, e vários alunos ali, eu estava conversando com um hoje, chamado Mendes, e ele falando que ele é o 8º filho de 11. Então lá eles têm 11 filhos. E aí chegaram outros alunos falando assim, a minha avó também tinha 11. E aí começaram a relatar de uma época de 50, 60 anos atrás, que os nossos avós tinham muitos filhos. Um outro detalhe importante é que eles casavam mais cedo. Não era assim? A minha sogra casou com 15 anos. Hoje seria um crime isso, não é verdade? Então, pensa bem, eles naquela época casavam mais cedo, tinham mais filhos e tinham menos dinheiro que a gente hoje. Ou não? E a sociedade tinha menos aparelhamento público. Agora, se uma pessoa hoje casa cedo, sem dinheiro, sem aparelhamento público, a gente chama do quê? De irresponsável. Sim ou não? Porque hoje, para casar, você fala assim, para casar tem que ter casa, precisa ter trabalho, precisa constituir a vida, precisa, né, ter uma festa, e a festa de hoje de casamento não é mais como de antigamente. E aí tem uma mudança de pensamento radical entre os nossos avós e nós, que tem a ver com o espírito da época. Porque antes, independentemente da fé das pessoas, elas casavam como um ato de fé. Elas casavam para depois construir a vida. Elas casavam. Era um ato de fé. O que vai acontecer, as pessoas não sabiam. Elas só sabiam que queriam casar, né? E iam construir a vida depois. Iam trabalhar, iam morar com alguém, e construíam a vida e construíram, de fato. Hoje não. Hoje nós construímos a vida para depois casar. Então, por isso que hoje, para alguém casar, um jovem nosso para casar, ele namora de 5 a 10 anos, em média, para casar. Porque tem que estudar, pós-graduar, tem que se estabilizar profissionalmente e economicamente, tem que comprar um apartamento de 40 metros quadrados
dividido em 30 anos, né? Mobiliar, pagar uma viagem que não é barata e pagar uma festa que também não é barata. Então, para dar conta de tudo isso, o casal jovem tem que namorar de 5 a 10 anos e casar depois dos 30. O que isso tem a ver com o espírito da época? O espírito da época, em cada momento da história, ele tem nome. Para mim, o nosso espírito da época é o consumismo, que é fruto da consequência no narcisismo. Mas o consumismo é o espírito da época. Por quê? Porque o consumismo não é só o desejo de se consumir. O consumismo é uma estrutura de pensamento. E como é que o consumismo estrutura o nosso pensamento? Por um ato muito simples. A gente faz análise de custo-benefício. Quanto que me custa essa água e quanto benefício vai me trazer? Então eu comecei a pensar estruturalmente a partir das ferramentas que eu fui tendo ao longo da vida. E aí eu cheguei num determinado momento da vida e eu olhei para uma moça e falei assim, vou casar. Só que agora eu penso racionalmente, de forma estruturada, cognitiva. Não tenho mais decisões como atos de fé. Agora eu tenho decisões como atos racionais. E aí, como eu sou racional e eu começo a decidir minha vida por uma estrutura de pensamento de custo-benefício, eu pensei, quanto que me custa casar? E qual o benefício? É caro casar hoje. Aí, mas você ama, né? Você ama, você quer casar e você casa. Aí o que acontece, meus irmãos? Você imagina um casalzinho novo, de 30 anos, com uma dívida grande para pagar? Vai durar mais 30 anos a dívida. A moça olha pro marido agora e diz assim, vamos ter um filho? E aí agora tem a estrutura de pensamento é custo-benefício. Aí a pessoa pensa, quanto que vai me custar um filho? Em média, um filho de classe média que vai estudar em escola particular, vai ter plano de saúde, do nascimento até a graduação, custa hoje em média 2,5 milhões. E aí você pensa, custa caro. E qual que é o benefício que eu vou ter? E aí a gente começou a pensar assim, não, 11 filhos é muito. Tem que ser rico para ter 11 filhos. Vão ter menos. Tanto menos que alguns falaram assim, vamos ser pai e mãe de pet. Aliás, ser pai e mãe de pet não está tão barato mais. Está ficando caro. E eu estou colocando isso, meus irmãos, porque isso estrutura o pensamento de uma época e estrutura o comportamento de uma época. Quando você vê que a estrutura social e relacional eles mudaram, então você sabe que um espírito da época foi inserido num determinado tempo e espaço. A questão é que nós, como cristãos, discipuladores, nós estamos ensinando os nossos filhos e as pessoas que estão à nossa volta a decidirem a vida como um ato de fé movido pelo Espírito de Deus, ou estamos orientando os nossos filhos e as pessoas à nossa volta a decidirem de forma racional, analítica, a partir do espírito da época? Pois bem, John Stott, ele vai dizer o seguinte: às vezes, parece que o mercado impõe suas regras também à igreja. Com toda prestatividade, nós cedemos ao espírito moderno, tornando-nos escravos da última moda. E até mesmo idólatras, dispostos a sacrificar a verdade no altar da modernidade. Então a busca por relevância acaba se degenerando, transformando-se em uma obsessão por popularidade. O outro extremo da irrelevância é a acomodação, que é uma covarde e inescrupulosa rendição
ao zeitgeist, ao espírito da época. Um filósofo muito importante do nosso tempo, chamado Zygmunt Bauman, que vai escrever Modernidade Líquida, ele vai dizer: o advento da instantaneidade conduz a cultura e a ética humanas a um território não mapeado e inexplorado, onde a maioria dos hábitos aprendidos para lidar com os afazeres da vida perdeu sua utilidade e sentido. Na famosa frase de Guy Debord, os homens se parecem mais com seus tempos que com seus pais. E os homens e as mulheres do presente se distinguem de seus pais vivendo no presente, que quer esquecer o passado e não parece mais acreditar no futuro. O que acontece com esse novo contexto que nós vivemos, um contexto utilitário, onde eu penso tudo, qual é o custo-benefício? As relações se tornaram fluídas e elas se tornaram utilitárias. A pessoa só serve para mim se ela me der algum benefício e custar pouco. Se começar a custar caro e me trazer pouco benefício, eu troco. É interessante isso, porque isso acontece no ambiente eclesiástico, mas eu quero focar um pouco no ambiente familiar. Porque isso acontece também nas nossas relações familiares, nas tensões geracionais, onde as relações agora não são mais uma relação a partir do compromisso familiar, do compromisso de pertencimento, mas no compromisso de utilidade. Aquela questão de que a pessoa se aproxima de você só quando precisa de alguma coisa. Só te trata bem se está precisando de alguma coisa. E você só é amado ou querido se você tiver alguma utilidade. É por isso que é um grande desafio na sociedade brasileira, que é o cuidado com os 60 mais. Pessoas que vão se tornando cada vez mais pessoas que não têm uma utilidade funcional, mas não pode perder a sua utilidade emocional e afetiva. Mas porque a utilidade funcional muitas vezes não corresponde ao desejo das pessoas, elas se tornam descartáveis. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não, irmãos? Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante. A gente poderia ter algumas palestras só sobre esse ponto. Das relações utilitárias. Porque esse é o mal do nosso tempo. E aí, um filósofo coreano, radicado em Berlim, Byung-Chul Han, que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, ele vai dizer o seguinte: a sociedade do desempenho, ele chama a sociedade do desempenho a sociedade utilitária, que só pensa em custo-benefício. A sociedade do desempenho é uma sociedade de autoexploração. O sujeito de desempenho explora a si mesmo até consumir-se completamente em burnout. Ele desenvolve nesse processo uma autoagressividade, que não raro se acudiza e desemboca num suicídio. O projeto se mostra como um projétil que o sujeito de desempenho direciona contra si mesmo. É assim que doenças psíquicas, como o burnout e a depressão, que são as enfermidades do século XXI, apresentam todas elas um traço altamente agressivo a si mesmo. A gente faz violência a si mesmo, explora a si mesmo, em lugar da violência causada por um fator externo, entra a violência autogerada, que é mais fatal do que aquela, pois a vítima dessa violência imagina ser alguém livre. Porque as pessoas que
tratam a relação de forma utilitária, que descartam os pais, descartam os avós, descartam o marido, descartam amigos. Uma hora, ela olha para o lado e se vê sozinha. E é essa agressividade autogerada. E quando ela está sozinha, com as decisões que ela tomou, de forma livre, ela percebe que ela está aprisionada. Agora em burnout, depressão, e ela não tem ninguém, nenhuma rede de apoio confiável. E sabe o que as pessoas procuram nesse tempo? Quando elas estão sozinhas, elas procuram a multidão. Elas procuram igrejas cheias para dar um senso de pertencimento. Igrejas que causem uma descarga de dopamina, porque elas precisam disso, elas precisam ter uma descarga dopamínica para se sentirem bem. Mas isso cura? Não. Porque uma das piores faces da solidão é você se sentir só em meio à multidão. É você olhar para o lado e ver um monte de gente, mas você não tem ninguém em quem você confia. Por isso, há um alvo. Qual que é o alvo? O alvo do discipulado não é ser muitos, antes conseguir ser um. Discipulado tem a ver com uma estrutura relacional trinitária. É a essência e não mero método de crescimento numérico. Essa é a oração de Jesus em João 17. Então, qual que é o grande desafio da igreja no tempo hoje? Não é uma igreja crescer numericamente. Não é só a gente conseguir ser muitas pessoas. É a gente olhar para a nossa comunidade e a gente dizer que nós somos um. Que nós temos tudo em comum. De que eu tenho as minhas virtudes e os meus defeitos. E eu sei que cada um de vocês tem as virtudes e os defeitos. E a gente poderia dizer que são riquezas e pobrezas. E a pergunta, ao sermos um, é olhar para cada um de nós e dizer como que a minha riqueza, as minhas virtudes, vão revestir a pobreza e a deficiência de vocês. E como que a riqueza e a virtude de vocês vão revestir a minha pobreza e a minha deficiência. E à medida que um vai ajudando o outro, então nós passamos a ter tudo em comum. E não há ninguém mais que é maior ou menor. Todos nós nos tornamos uma unidade coletiva. A exemplo de quem? Da Trindade. A exemplo da Trindade. Então, o grande desafio do discipulado não é ser um movimento de crescimento de igreja. Porque isso já foi tentado lá atrás e se tornou em tragédia. Isso já foi tentado usar o método de discipulado como um movimento de crescer a igreja e rachou várias igrejas. Porque não se sustenta. Porque, no fundo, quando o discipulado se torna método para um fim, isso faz com que as pessoas caiam no movimento utilitário. Eu vou começar a me aproximar de alguém porque eu tenho um outro objetivo, que a pessoa se torne membro da minha igreja. E a pessoa que está sendo discipulada se sente usada. Percebe que a pessoa tem uma outra intenção, não está interessada nela de fato. Está interessado que ela se torne membro. Agora, o discipulado, como Jesus nos ensina, não, é que nós já somos um.
É por isso que na oração do Pai Nosso, em Mateus, no capítulo 6, é bastante interessante, porque quando Jesus vai ensinar a orar, ele ensina assim: olha, quando você for orar, você entra no seu quarto, sozinho, você fecha a porta. E quando você for orar, você vai dizer: Pai Nosso. Você sozinho. Não deveria ser Pai meu, mas Jesus ensina a orar o Pai Nosso, pelo pão nosso. E mais dificilmente, pelo perdão nosso. E aí a gente começa a entender que o Pai sendo nosso, não há ninguém órfão. O Pai sendo nosso, não há ninguém só. Mesmo que ele esteja sozinho orando, ele não tem mais a consciência de estar só. Porque ele ora pelo Pai Nosso, pelos nossos irmãos. Para que eles tenham pão, para que eles tenham perdão. Porque é a consciência de sermos responsáveis uns pelos outros. É por isso que numa época como a que nós estamos vivendo, uma época de relacionamentos fluidos e utilitários, isso de sermos um é contracultural, mas extremamente relevante para que as pessoas que a gente acolha, as pessoas que a gente discipule não por ela ser membro ou não, mas por elas ter uma dignidade intrínseca, de que ela é a imagem e semelhança de Deus e ela precisa conhecer o Deus Criador. É por isso que o, o Kevin Roosevelt ele vai dizer o seguinte: é exatamente como hermenêutica do Evangelho que a igreja é uma hermenêutica do Deus Trino e Uno. Pois na condição do povo de Deus, a igreja experimenta a vida de Jesus Cristo e a comunhão com o Pai e no Filho por meio do Espírito, que se tornou possível pela pessoa e obra de Cristo. A fé trinitária não é uma opinião particular, mas uma verdade pública. E o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o conceito, a vivência da Trindade, que a Trindade, sendo três, na realidade é um só, deve se tornar o padrão das nossas relações. Ao invés de eu pensar agora na minha estrutura de pensamento, qual é o meu custo e o meu benefício, agora eu começo a pensar qual é o meu sacrifício. Nas minhas relações, o quanto que eu quero sacrificar, o quanto que eu quero me doar. O quanto que eu posso ser generoso nas minhas relações, sem pensar na mensuração do retorno, da troca. E agora eu sacrifico tudo que eu tenho, a exemplo de Jesus, que deu-se a si mesmo por nós. Porque o padrão agora do nosso discipulado é Cristo. O padrão do nosso discipulado é a Trindade. É o fato de um Deus soberano, transcendente, pisar na nossa terra. Um Deus que não precisava de nós se relacionar conosco. Um Deus autossuficiente encontrar na humanidade encarnada em Cristo Jesus a forma de comunicar o amor a nós. Olhando nos nossos olhos, estabelecendo uma relação conosco. Um Deus Emanuel. E o que a gente poderia oferecer para Jesus? Nada. O que a humanidade ofereceu para Jesus? O pior. O abandono, a traição, o castigo, a humilhação.
E o que Jesus fez por nós, mesmo a gente fazendo isso com Ele? Ele continuou sacrificando, se doando. Porque há algo que faz com que as nossas relações se tornem estáveis. Se você quer uma estabilidade na sua relação, tem um elemento que faz com que a relação se torne estável, que é o amor. É o amor que estabiliza as relações. Por quê? Porque o amor verdadeiro não vai fazer você pagar o mal com o mal. Jesus foi traído por Judas e o chamou de amigo. Jesus foi negado por Pedro. E Jesus foi lá e resgatou Pedro. Foi atrás de Pedro. Jesus foi humilhado. E mesmo assim, subiu a cruz. E eu acho impressionante, porque Jesus, sendo Jesus, ele com um pensamento, ele poderia, quando os soldados foram pregar a sua mão, com um pensamento, ele poderia dizer: para, não faça isso. E ele não disse. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Por quê? Porque ele amou. O amor estabilizou o propósito de Cristo. O amor estabilizou o seu projeto, a sua ação por nós. Porque quando você trabalha com custo-benefício, as relações se tornam fluídas. Porque depende de alguém pagar a conta para ter algum benefício. E você vai se desgastando na sua relação, se cansando, porque você vai sempre entregando e perguntando: quando vai vir o benefício? É por isso que um marco na vida de um pai, você quer ver um pai feliz, é quando o filho arruma um emprego e chega no domingo depois do culto e diz assim: pai, mãe, pode escolher o restaurante que nós vamos que eu vou pagar hoje. Pensa um pai feliz. Falou assim: não acredito, esse menino está com febre. Porque o pai falou assim: o menino está amadurecendo, agora não está mais pedindo conta, agora ele está oferecendo algo. Mas até o menino fazer isso, o pai, a mãe, continuam fazendo o quê? Amando. Pagando conta. Por quê? Porque ama. Não é porque vai trazer um benefício depois, mas porque ama. Por isso, o Leslie Newbigin, no livro The Open Circuit, ele vai dizer o seguinte: a crença fundamental está incorporada na afirmação de que Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito. Portanto, olhe para a missão cristã de 3 maneiras: como proclamar o reino do Pai, como compartilhar a vida do Filho e como dar testemunho do Espírito. Esse livro se tornou muito importante na missiologia, porque o Leslie Newbigin foi um grande missiólogo na teologia da missão, e esse livro é a introdução à teologia da missão dele. E ele desenvolve a sua teologia a partir do conceito da Trindade, que a Trindade tem uma missão ao longo da história. E o Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito e a Trindade envia a Igreja. Então sempre é um sistema comunitário de envio. Mas ainda, no Howard Snyder, no livro A Comunidade do Rei, ele vai dizer: a Trindade implica fundamentalmente que Deus é em si mesmo uma conversa permanente, uma comunhão de amor, uma identidade de propósito e unidade de ação. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade não é o enigma a ser resolvido, mas o modelo segundo o qual
todas as relações humanas, inclusive a igreja, devem ser estruturadas. É a partir da relação trinitária. E, enfim, ele vai dizer o seguinte: a Trindade implica fundamentalmente que Deus é em si mesmo uma conversa permanente, uma comunhão de amor, uma identidade de propósito e unidade de ação. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade não é um enigma a se resolver. Isso aqui já foi, né? Mas um modelo segundo o qual todas as relações humanas devem ser estruturadas. E aí, irmãos, tem uma questão importante, porque quando você olha para a Bíblia, nos 3 primeiros versos, você tem a revelação da Trindade. No verso 1, você vai ter: no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2, você vai ter o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. E o verso 3, você tem Jesus. Porque o verso 3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E a gente sabe que esse disse Deus é Jesus, porque isso é revelado lá em João 1:1, que diz que no princípio, o mesmo termo que começa Gênesis, no princípio era o verbo, a palavra criadora, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verso 14 de João 1 vai dizer que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se você olhar os últimos versos de Apocalipse, você tem a Trindade. Então, no início de Gênesis, no início do Apocalipse, você tem a Trindade ali. Se você olhar ao longo da Escritura Sagrada, a Trindade está permanentemente em ação, revelando o propósito de que a Trindade está agindo nas nossas vidas para que se torne um modelo para as nossas relações. Então, uma das coisas importantes, a gente olhando para o nosso contexto e olhando para a história, para a nossa história familiar, é que talvez os nossos avós tenham errado porque não fizeram tanto planejamento. Talvez casar com 15 anos, talvez não seja uma boa solução realmente. Mas também, talvez, olhar para o nosso contexto da nossa época e perceber que os nossos filhos, ou a gente, nós estamos decidindo a partir do conceito do custo-benefício, também não seja a decisão mais correta. Então, entre essas duas decisões, uma de forma meio irracional e a outra de forma extremamente racional, só que movido pelo espírito da época, a gente precisa entender que nós precisamos ser movidos pelo Espírito de Deus. Nós precisamos entender que dentro do nosso discipulado, a nossa referência é a Trindade, é o propósito que Deus está formando ao longo do tempo. E nós precisamos compreender dentro disso que precisamos ter essa alternativa agora de olhar para nós mesmos e nos perguntar: por que eu decido da forma que decido? Com que base você estrutura as suas decisões? Qual meio você estrutura as suas relações? Porque se a sua estrutura de pensamento for utilitária, então você precisa rever um pouco seus conceitos. Se as suas relações for meramente comerciais, você precisa analisar a forma como você vive. Porque ao longo de toda a Escritura Sagrada, você vai ter duas cidades que estão em conflitos de Gênesis a Apocalipse. Uma cidade é comercial, que é Babilônia, que começa em Gênesis 11, com a Torre de Babel.
E há uma segunda cidade, que é a cidade de Jerusalém, no capítulo 12 de Gênesis. Essas duas cidades vão entrar em conflito de Gênesis e Apocalipse. A cidade de Deus e a cidade dos homens, que foi popularizado por Santo Agostinho no livro Cidade de Deus, Cidade dos Homens. E quando a gente olha ao longo da Escritura, a gente vai perceber que lá no final, lá em Apocalipse 18, a cidade dos homens, a Babilônia, está caindo. E eu acho muito interessante esse texto, porque lá em Apocalipse 18, abra lá por favor, a Babilônia não é uma cidade geográfica. A Babilônia é um estilo de vida. Então, o texto vai dizer assim: depois vi outro anjo que descia dos céus e tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo, e os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. E aí ele vai detalhando quais são os pecados. E ele vai dizer assim: saiam dela vocês, povo meu. E aí, lá no verso 11, quando fala sobre os negociantes da terra, ele vai começar a detalhar o que eles negociavam, do valor maior para o valor menor. Na Bíblia, quando você tem uma lista, o primeiro sempre é o mais importante, ou o mais valioso para o menor. Então, o que esses negociantes babilônicos comercializavam? Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira, de cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra, perfume, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens e o último e menor valor, corpos e almas de seres humanos. Numa sociedade babilônica, ser humano tem preço e vale menos que ouro, vale menos que pedras preciosas. Numa sociedade utilitária, você só tem valor se você for útil. Você não tem dignidade intrínseca. Você tem dignidade utilitária. É por isso que, na nossa sociedade, o título funcional precede o nome pessoal. É o doutor tal. Pastor tal. Porque o título funcional vale mais do que o seu nome pessoal. Porque você só vale o que você produz. Numa sociedade de desempenho, como diz Byung-Chul Han, numa sociedade consumista, onde tudo é analisado pelo custo-benefício. Então, quanto que você vale? Depende. Se for aos olhos de Deus, você vale mais do que o mundo inteiro, porque você tem dignidade intrínseca. Não importa se você é novo ou você é velho. Aliás, um velho escrevendo um salmo de despedida
como Moisés, por exemplo, no Salmo 90. Aquele salmo bonito, que ele fala assim, a vida pode chegar a 70, no máximo 80. Mas se chegar, sobra o quê? Canseira, enfado. O que era canseira, enfado? É artrite, artrose, essas coisas todas assim. E ele estava achando que estava chegando ao fim da vida. Mas aos 80 anos de idade, Moisés vai se encontrar com Deus na sarça ardente. Moisés vai ter 3 fases na vida dele. 3 fases de 40 anos. A primeira no Egito. A segunda no deserto de Midian, junto ao seu sogro Jetro e sua esposa Zípora. E a terceira fase, dos 80 aos 120 anos, a fase mais esplendorosa de um ser humano na face da terra, tirando Jesus. Quando ele achou que a vida era só canseiro e enfado, Deus olhou para ele e falou assim, Moisés, você vale muito mais do que você acha que você vale. E Deus o chama para ser o grande libertador da nação de Israel. Então, quando a gente pensa em discipulado, a gente tem que entender que a gente está pisando em terrenos sagrados. Que a gente está falando de gente que vale mais do que o mundo inteiro. Não importa se é um idoso ou se é um novo. Não importa se é um rico ou se é um pobre. Não importa se é um branco ou se é um negro. Porque todas essas questões que a gente fala de divisões são construções que nós fizemos. Aos olhos de Deus, nós somos um. Uma unidade coletiva. Um corpo em Cristo Jesus. Amém? Vamos para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Agora essa segunda parte eu vou trabalhar alguns textos com vocês, textos bíblicos. A primeira parte foi mais de problematização, né? A gente problematizar a questão. E agora, a segunda parte, a gente vai trazer alguns aportes bíblicos para a gente refletir sobre discipulado, mas mais do que o discipulado, refletir sobre as nossas relações, né? Como que nós nos relacionamos uns com os outros. Bom, queria começar trazendo o texto de Atos 2, 42 a 47, um texto que nós já lemos, mas focando em Samaria e os samaritanos. O que acontece depois de Atos 2, 42 a 47? Me chama sempre muita atenção a forma de discipulado de Jesus. Porque quando a gente olha para Atos 2, Jesus já tinha cumprido seu ministério, ele tinha morrido, ressuscitado. Depois de ressuscitado, ele anda 40 dias com os discípulos. E aí ele dá a frase de que agora era para eles irem, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu acho sempre muito importante a gente pegar algumas questões, fazer alguns aportes bíblicos, porque parece que é apenas uma expansão geográfica. Você está em Jerusalém, um pouco mais distante é a Judeia, um pouco mais distante é a Samaria e o mais distante é os confins da terra. Mas para mim isso aqui é um desenvolvimento relacional. Por quê? Porque Samaria, para um judeu, era a terra dos inimigos. Então, quando você olha para o Evangelho de João, por exemplo, Jesus, que é o Deus eterno, em João 1, que nós citamos já, Jesus, o Deus eterno, ele pisa nessa terra. É o Deus que toma materialidade, ele toma visibilidade. E aí, quando Jesus ele toma visibilidade, pisando na terra que agora estava como propriedade,
né, ali do maligno, o mundo jaz do maligno, e ele pisa para cumprir com a sua missão. Ele começa o ministério dele no Evangelho de João, em Jerusalém. Em João 2, Jesus, depois da festa do casamento, ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém, ele vai para o templo, ele faz uma limpeza no templo, ele vira as mesas, porque a casa de oração tinha se tornado um covil de salteadores. E as pessoas indignadas com Jesus perguntam para Jesus com que autoridade ele faz essas coisas. E ele responde que as pessoas poderiam destruir aquele templo, que ele reconstruiria em 3 dias. E aí o pessoal fala assim, mas como, Jesus? Se nós demoramos 46 anos para construir esse templo, como o senhor vai reconstruir em 3? E ele está falando acerca da ressurreição. Jesus sai de Jerusalém e ele vai para a região da Judéia. E ele conversa com Nicodemos, um homem muito importante da época. E Jesus vai mostrar para Nicodemos que agora quem era do reino de Deus não era mais aqueles que eram nascidos da ascendência abraâmica. Porque para um judeu, ele não entrava no reino de Deus. Ele já era do reino de Deus, porque ele era filho de Abraão. E agora Jesus fala assim, não, agora é necessário você nascer de novo. Não da carne, não da ascendência, não da genética, mas agora do Espírito de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus, então, passando ali pela Judéia, ele chega no capítulo 4 de João, ele chega em Samaria. É interessante porque o judeu não falava com o samaritano, porque eram família que tinham brigado. Não sei se você já experimentou uma briga em família, a ponto do pessoal não conversar mais. É só na minha. Ah, não, na de vocês também. Então era mais ou menos isso, porque os judeus e os samaritanos eram família, os dois faziam parte das 12 tribos de Israel. A divisão aconteceu com o filho de Salomão, Roboão, quando Roboão divide a nação e 2 tribos vão para a região do sul, com a capital em Jerusalém, na tribo de Judá, e 10 tribos vão para a região do norte, formando a capital em Samaria. E eles se tornam rivais e inimigos. E Jesus, iniciando seu ministério, pisando na terra, começando em Jerusalém, indo para a Judéia, ele vai parar no capítulo 4 em Samaria. É interessante isso porque quando Jesus está lá, primeiro que não era legal pisar na terra de Samaria. E ele vai conversar com uma mulher, debaixo do sol do meio-dia. E não era qualquer mulher. Era uma mulher que não tinha uma moral muito boa na região de Samaria, que não tinha uma moral muito boa também. Porque ela já tinha casado 6 vezes. E Jesus vai fazer dessa mulher samaritana a primeira missionária. E quando você olha no desenvolver ali da narração em João, Jesus faz dessa mulher a primeira missionária e a primeira cidade convertida pela pregação de Jesus é a cidade de Samaria. Porque lá no final de João 4, o pessoal vai dizer assim, olha, antes a gente ouvia o que você cria naquilo que você dizia, mas agora nós estamos ouvindo. E aí a primeira cidade que se alegra com a pregação de Jesus é a cidade de Samaria. Quando a gente vai para Atos 2, 42 a 47, depois da ordenança de Jesus em Atos 1:8, para começar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, essa igreja que
tinha 4 características importantes. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles tinham tudo em comum. Eles começaram a crescer de forma esplendorosa, mas eles tinham um problema. Qual que era o problema? Eles não saíam de Jerusalém. E eles começaram, então, como eles não saíam de Jerusalém, eles passaram a ter problemas internos. No capítulo 5, eles começam a ter um problema interno porque eles começaram a ter uma disputa lá, quem entregava a maior oferta. E aí, no final do capítulo 4, eles viram Barnabé vender uma propriedade e entregar aos pés dos discípulos para distribuir para quem tinha necessidade. E aí, no início do capítulo 5, Ananias e Safira vão fazer a mesma coisa, só que com um detalhe: eles retêm uma parte do valor do terreno, eles mentem para o Espírito Santo, e aí eles são mortos. No capítulo 6 de Atos, vai ter um outro problema. Um problema agora relacional entre as mulheres judias e as mulheres gentias, as mulheres gregas. E há uma disputa ali. E aí os discípulos entram num consenso, falando assim: vamos criar um departamento de diaconia. Escolham aí 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus. E os apóstolos, eles então formam a mesa diaconal da época. O primeiro nome dessa mesa era Estevão. O segundo nome era Filipe. E aí você tem ali a lista completa, e agora eles resolveram um problema. Só que agora no capítulo 7 tem outro problema. Porque agora começa uma perseguição, agora é um problema externo. E quem que está pregando em Atos 7? Estevão. Que no capítulo 6, os discípulos falaram assim: olha, os diáconos agora vão cuidar da distribuição diária e nós, os discípulos, vamos cuidar da pregação e da oração. Só que no capítulo 7, quem está pregando é Estevão. E aí Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando o evangelho, falando da grandeza de Deus, cheio do Espírito de Deus. E aí vai acontecer o primeiro martírio da igreja. A primeira testemunha. Porque a palavra testemunha de Atos 1:8 é mártir. A primeira testemunha. Quando você tem a morte de Estevão, no início do capítulo 8, vai ter a dispersão da igreja de Jerusalém. E se você olhar lá, vai dizer que a igreja foi dispersa pela região da Judéia e Samaria. Quem que não foi? Os discípulos. Exceto os discípulos foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Os discípulos continuaram em Jerusalém. Continuaram no templo. E aí no capítulo 8, é muito interessante, porque vai ter uma outra pessoa pregando. Quem? Filipe, que era o segundo nome lá da lista de Atos 6. Filipe está pregando. E ele vai pregar para um africano que está lendo Isaías. E aí um etíope que era da região de Candace. E ele vai receber o evangelho e vai ser o primeiro convertido para os confins da terra. Quando ele tem essa questão, Filipe vai pregar numa cidade. Que cidade que ele vai pregar? Samaria. A primeira cidade que a Bíblia vai dizer que se alegrou com a pregação de um servo do Senhor é Samaria. E o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que a primeira cidade a crer na pregação de Jesus foi a cidade de Samaria. A primeira cidade a crer na pregação apostólica foi Samaria. E que era a terra
que os judeus odiavam. Chamavam os samaritanos de cães. Então, quando você tem a dinâmica desse envio de Jesus, a Samaria e os samaritanos são muito importantes. Porque no discipulado de Jesus, ele vai quebrando todas as barreiras que os homens constroem. Eu sou judeu, ele é samaritano. Eu sou japonês. O outro lá é brasileiro, é gaidin. Gaidin é um termo japonês quando é o outro, quando é estrangeiro, quando não é japonês, não é da raça. Não é assim, irmã? A minha irmã sabe ali, ó. Tem o termo gaidin, né? E aí a gente vai colocando esses termos para construir as nossas guaridas de proteção e de separação. E aí Jesus, ele vai quebrando isso. O Espírito Santo vai quebrando isso a ponto de quebrar a maior barreira que existia na época entre judeu e samaritano. O judeu aceitaria ir para os confins da terra, só não aceitaria ir para Samaria. Mas para a gente ir para os confins da terra, a gente tem que passar primeiro por Samaria. Temos que quebrar as barreiras. Porque muitas vezes a gente vai discipular só quem a gente gosta. Só quem a gente quer. E por vezes, Deus quer que a gente discipule uma pessoa que talvez a gente não goste. E você está disposto a discipular um samaritano? Em Samaria? Eu acho muito interessante quando a gente lê o Evangelho. O Novo Testamento começa com que livro? Mateus, não é isso? Qual que é o primeiro capítulo de Mateus? A genealogia de Jesus. E Mateus é impressionante, porque Mateus vai recontar a história do Êxodo. E há uma relação impressionante entre Mateus e Êxodo. Por isso que em Mateus vai contar que Jesus foi parar no Egito. Em Mateus vai contar a história de que Jesus ele foi perseguido quando era criança, a exemplo de Moisés. É em Mateus que vai mostrar a pregação de Jesus no Sermão da Montanha, a exemplo do que Moisés recebe no Sermão do Monte, das tábuas da lei lá no Êxodo. Então vão ter várias simetrias entre Mateus e o momento mais importante da nação de Israel, que é o Êxodo e o recebimento da lei. É em Mateus que vai ter o texto mais importante acerca de Cristo Jesus, que é o capítulo 1, que vai mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que vem de José até Abraão. Agora eu pergunto para você, quem era Mateus? Mateus era um publicano. Quando eles falavam sobre os pecadores, eles falavam assim, olha, ali tem os publicanos e pecadores. Porque publicano era um tipo especial de pecador, não era qualquer pecador. Era um pecador classe A. E aí, Deus, na sua infinita graça, ele vai falar assim, eu preciso escrever o texto que mostra que meu filho vem da aliança abraâmica até José. Isso eu vou entregar para um destinatário que são os judeus. E quem vai ser o escritor? Um publicano. Mateus.
Aí, Deus fala assim: agora eu vou ter que pregar, anunciar o evangelho para os gentios. Ele escolhe quem? Um fariseu, Paulo. E aí, na minha cabeça asiática, falou assim: tá errado. Tá desorganizado esse negócio. Tem que colocar um fariseu para falar com um judeu e colocar um publicano que já tinha relação com o governo romano para falar com o gentil. Não era assim? É unidade homogênea. Você fala que igual para igual. Ele já está culturado. Mas Jesus faz diferente. Ele escolhe um publicano que tinha relação com o governo romano para falar com o judeu e escolhe um fariseu que tinha relação com a cultura judaica para falar com o gentil. Então, quando a gente fala de discipulado, será que nós estamos prontos para pregar, para acompanhar, para cuidar de samaritanos em Samaria? Por isso é importante a gente compreender essa questão, porque nós temos um desafio pessoal. Qual que é o nosso desafio pessoal? O nosso desafio é a gente sair do ambiente da nossa segurança econômica, geográfica, familiar, do nosso ambiente de conforto, que nos faz criar muros. Então eu quero convidar você a ler esse trecho e eu queria que você abrisse sua Bíblia e a gente vai analisar esse texto com bastante cuidado. Deuteronômio 17. Vocês sabem a diferença de um texto normativo de um texto narrativo, né? Um texto normativo é que é uma norma, né? Você tá ali, o texto ele é taxativo. Faz isso e não faz aquilo, é uma norma. O texto de Deuteronômio 17 é um texto normativo. Depois a gente vai ler o texto de 1 Reis 10, que é um texto narrativo, que está narrando só a história, não está fazendo juízo de valor. Então vamos primeiro para Deuteronômio 17, verso de número 14, que diz assim, está falando sobre quando escolher rei. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Então ele precisa ser um judeu, certo? O rei. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Então, o rei deve ser judeu, certo? A segunda coisa, não pode ter muito o quê? E o cavalo não pode vir da onde? Do Egito. Beleza? Pois bem, ele, verso 17, ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu caminho e também não deverá acumular muita prata e ouro. Então o rei não pode ter muitos cavalos, principalmente se for do Egito. Ele não pode ter muita prata e ouro e não pode ter muitas mulheres. Beleza? Isso aqui é normativo. Isso aqui era a norma, a lei para o rei seguir. Agora, o que ele tinha que fazer? Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo. O que é rolo?
era um livro. Fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente a todas as palavras desta lei e todos os decretos. Então, quando ele assumisse, a primeira coisa que ele tinha que fazer é o quê? Uma cópia da lei, da palavra, para direcionar o coração dele. E o que resultaria isso? Verso 20. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos. Olha só. A palavra lida todos os dias faria com que o rei não se considerasse superior aos seus irmãos. E não se desvie da lei nem para a direita e nem para a esquerda, e assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os seus descendentes. Pois bem, essa aqui é a norma. Isso aqui era como o rei deveria viver. Agora vamos para um texto narrativo. Como o rei viveu. E vamos logo para um rei sábio. Quem foi o rei mais sábio? Salomão. Então vamos lá para 1 Reis 10. Já que a gente vai pegar um rei, vamos pegar um rei bom, né? Um rei sábio. 1 Reis 10. Olha só o que vai dizer. Só um dado interessante, um parênteses aqui. No início do capítulo 10, ele vai receber a visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá que fica na região, ficava, né, na região da Etiópia. Que é a mesma região da onde o etíope se converteu depois lá em Atos 8. Mas vamos chegar aqui em Atos 10, verso 14. Aqui é a descrição do reinado do Salomão. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos. Era muito ouro. Fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Muito interessante, porque lá dizia que não era para o rei ter muito ouro, né? E agora ele recebia 23 toneladas por ano, fora as demais coisas. E agora, quando ele assume, ele faz um trono de marfim revestido de ouro. E olha só, tenta imaginar como era esse trono. O trono tinha 6 degraus. Tinha revestido de ouro e tinha 6 degraus. Nos dois lados, tinha 6 degraus e o seu encosto tinha parte alta arredondada. E nos dois lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. E o verso 20 diz assim, que havia 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. É interessante, porque os 6 degraus, cada degrau tinha 2 leões, que representavam o quê? As 12 leões, as 12 tribos. E quem estava acima das 12 tribos? O rei, Salomão. E o texto lá de Deuteronômio 17 dizia que quando o rei assumisse, a primeira coisa que era para ele fazer era o quê? Fazer um rolo, uma lei, e ler todos os dias. Com que objetivo? Para que ele não se sentisse superior aos seus irmãos. Agora ele faz um trono com os irmãos representados abaixo dele. Pois bem, vamos continuar. Verso 21. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei
tinha no mar uma frota de navios mercantes, junto com os navios de Irão. A cada 3 anos, a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata, de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos. Possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e o cetro tão numerosos quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Peraí, deixa eu ler certo aqui. Os cavalos... Era isso, eu não estou lendo certo. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito. Da onde não podia vir cavalo? Do Egito. Meu Deus do céu. Verso 29. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,2 kg, e o exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eu achei interessante a Bíblia, porque ele vai dizer assim, olha, o rei amou muitas mulheres, mas uma era importante, que era a filha de quem? Do faraó. E o faraó era da onde? Do Egito, que não era para eles voltarem por esse caminho. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sedomitas, sedônias, iditas, eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre as nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Acho interessante, porque toda a descrição de Deuteronômio 17, Salomão faz ao contrário em 1 Reis 10. O que isso tem a ver com o nosso discipulado? É que quando você olha lá no texto de Deuteronômio 10, Deuteronômio 17, um termo é muito importante lá, que era para ele fazer uma cópia da lei e ler todos os dias da sua vida, para que o coração dele não se desviasse, ele não se sentisse maior do que os seus irmãos. Porque quando a pessoa se sente maior do que o outro, a gente estabelece relação utilitária. Relação de troca. Eu começo a estabelecer o quanto que o outro vale, e o quanto que o outro vai me trazer de lucro. E aí, quando eu começo a estabelecer uma relação de poder, eu posso, eu mando, uma relação funcional. Se a pessoa é pastor, tem um tratamento diferente. Se a pessoa tem um doutorado, tem um tratamento diferente. Se ele é um empresário, ele tem um tratamento diferente. A nossa relação é piramidal. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já ouviu isso ou não? E aí a gente começa a estabelecer esse tipo de relação, por mais sábio que alguém seja, ele já se corrompeu. Porque, como diz Zygmunt Bauman, há 3 coisas que são o desejo do coração moderno, que é o poder, o ter e o prazer. E aí, quando a gente vai, então, desenvolver uma relação, a gente pode
preferir, talvez, estabelecer um relacionamento com quem tem poder. Porque vai que a pessoa, né, pode me beneficiar em algum momento, eu preciso de alguma coisa. E eu transformo meu discipulado num network. Então, certa vez, eu fui na casa de uma pessoa, sabe, a casa da pessoa, assim, uma casa enorme, era uma casa enorme. E eu fui palestrar numa igreja que não era em Vinhedo, era um outro lugar. E aí tinha um empresário grande de uma multinacional. E, cara, assim, quando você vai pregar mais no interior, as pessoas querem receber você na casa, né? E aí eu fui me hospedar na casa dessa pessoa e essa pessoa começou a falar que ela fazia e que não fazia, o quanto de funcionário tinha na empresa que ela comandava. E aí ela começou a dizer assim, não sei se você vai entender, mas eu vivo num ambiente estressante muito grande, cada decisão que eu tomo impacta milhões de reais e não sei o quê. E ele começou a falar. E aquilo começou a, assim, me deixar um pouco desconfortável. E aí eu lembrei de uma fala de um professor que eu usei na época. Eu falei assim, deixa eu ver se eu entendi. É mais ou menos assim, tinha um fazendeiro que tinha 2 funcionários. Um excelente e um bom. E esse fazendeiro que tinha um funcionário excelente e um bom, ele tinha um carro e tinha um filho. O funcionário excelente, esse fazendeiro colocaria para cuidar do filho ou do carro? O funcionário excelente cuidaria do filho. E o bom? Do carro. Falou assim, então, funciona assim no reino de Deus. Eu cuido dos filhos de Deus. Você cuida dos carros. E parei, fiquei quieto assim. Aí a pessoa olhou assim, falou assim, ô pastor, me chamou até de pastor. Falou, pastor, o senhor se ofendeu? Falou assim, eu me ofendi. Porque deixa eu falar uma coisa para você, você ainda não entendeu. Você acha que é muita coisa porque você trabalha com um valor alto todos os dias. Mas você é um funcionário que quando você perder a sua utilidade, a sua mega empresa que você se orgulha vai te mandar embora. Porque você só vale se você produzir. No reino de Deus, eu valho sem produzir, porque eu sou chamado filho de Deus. Dá licença, eu vou dormir. Aí, enfim, depois viramos amigos. Viramos amigos, a gente conversa até hoje. Graças a Deus. Né? Deus é bom. Mas foi importante. Por quê? Porque às vezes as pessoas confundem relação utilitária com relação no reino de Deus. É por isso que a gente tem que estar preparado para pregar para Samaria e para os samaritanos. A gente tem que estar preparado para aquelas pessoas que Deus enviar, não que a gente escolher. Porque se a gente escolher, eu vou escolher Mateus pregando para o gentio e vou escolher Paulo pregando para os judeus. Porque a minha cabeça é asiática. É organizada. É analítica. Eu vou tender a pensar em termos de custo-benefício. A ter um menor esforço para ter um ganho maior, possivelmente. Mas no reino de Deus é tudo invertido. É por isso que o Byung-Chul Han,
ele vai dizer o seguinte nesse livro falando sobre Deus. Ele vai dizer: Deus é amor. Quem obedece a Deus, quem por amor a Deus renuncia ao seu eu, torna-se divino. Eleva-se a glória divina, a humildade na espera nos torna semelhantes a Deus. Estamos lidando aqui com uma obediência absoluta. Por amor a Deus, esvaziamos a nós mesmos, mas esse vazio é preenchido com a luz divina. Vale a pena ler Byung-Chul Han. É muito interessante a gente pensar nisso, porque tem algumas questões que quando a gente começa a orar, Deus vai fazendo coisas extraordinárias. Porque normalmente tem a oração do filho infantil que ora sempre para o pai dar o que ele quer. Ele sempre chega com uma demanda. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Pai, eu quero aquilo outro. Pai, eu quero aquilo. É o filho infantil que chega só quando ele precisa de alguma coisa e você tem a oferecer. Mas tem a oração um pouco mais madura, quando a gente começa a orar assim a Deus. Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor está precisando? Deus, com quem o Senhor quer que eu converse? E aí eu quero terminar falando sobre estímulo. Estímulo na língua Jawa, que é uma etnia no norte de Moçambique, significa que somos um. E a consciência de sermos um, por termos dignidade intrínseca, somos a imagem e semelhança do Eterno. A oração e a palavra mostram quem realmente somos e como devemos desenvolver nossas relações. No final de 2023, eu e minha esposa, a gente tem um esquema. E aí, vocês conhecem a árvore flamboyant? Graças a Deus, vocês são do interior, todo mundo conhece. Quando eu pergunto isso lá em São Paulo, ninguém conhece flamboyant. Quando floresce o flamboyant, final de outubro, começo de novembro, eu e minha esposa, a gente fala assim: chegou a hora da gente planejar o próximo ano e fazer análise desse. E aí a gente começa a planejar o próximo ano. No final de 2023, fizemos a nossa análise, todas as demandas, e chegamos à conclusão: não temos espaço para colocar mais nada na nossa agenda. A gente não vai aceitar mais nada. Posso ouvir um amém? Amém! Graças a Deus! E aí a gente ora, né? A gente ora e fala assim: Deus, seja feita a tua vontade. Na minha cabeça, já estava feita a vontade de Deus. Aí, em janeiro de 24, eu começo a sonhar com a África. Nunca sonhei. Eu não sou uma pessoa de ficar sonhando. E eu sou presbiteriano. Que negócio é esse? Presbiteriano sonhar, né? E aí, eu acordo sonhando com a África. Nunca pensei em ir para lá. E aí eu começo a sonhar com um casal, a família Yoshimura, que eu só tinha ouvido falar, que estavam na região de Lixinga, norte de Moçambique. E aquilo começa a me incomodar. Eu sonho uma vez, sonho duas vezes, sonho três vezes. Teve a reunião do meu conselho, da minha igreja, eu compartilhei com eles. Aí o conselho falou assim: olha, acho que a solução é você ir lá. Vai lá saber, vai lá conhecer. Eu falei: tá bom, deixa eu pedir uma segunda opinião. Aí estava na reunião da diretoria da FLAN, da faculdade, compartilhei com eles. A dona Ivone, que é a pessoa mais sensata de nós lá, né, falou assim: só tem um jeito, você tem que ir lá. Aí eu fui para a África em julho de 24. Quando eu chego lá em Moçambique, na região de Lixinga, norte de Moçambique,
E eu vejo pela primeira vez o Roger Yoshimura, um outro japonês da África. E aí a gente começa a andar pela região, Deus começa a sensibilizar meu coração. E eu falo assim, Deus, o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu venha para cá? O que o Senhor quer? Por que o Senhor me trouxe? E aí eu ligo para minha esposa e começo a relatar tudo que está acontecendo, as necessidades, as demandas, tudo que estava precisando lá. E aí eu pergunto para minha esposa, Viviane, se Deus falar para a gente vir mudar aqui para Moçambique, você vem? Ela disse, não. Você primeiro precisa vir me buscar pelo menos. Que negócio é esse, mudar para a África? Aí falou assim, Viviane, ora que Deus está fazendo alguma coisa que eu não sei o que é. E aí a gente continuou andando, a gente foi numa casa que tinha pegado fogo. E o Roger com a família, eles ajudaram lá a reconstruir a casa. E ele falou que sobre a necessidade na área da educação, era um bairro assim bem pobre. E tinha ali um descampado. Ele falou assim, olha, aqui daria certinho uma escola. Eu pergunto, quanto custaria para construir uma escola aqui? E ele fala um valor. E eu começo a orar e pensar assim, eu vou mandar uma mensagem. Se eu conseguir o valor agora dessa escola, eu vou entender que eu sou mais útil lá do que aqui. Porque lá eu consigo levantar os recursos. E aí eu mandei uma mensagem para uma pessoa aqui do Brasil, muito ocupada. Ele é diretor do Hospital das Clínicas em São Paulo. Ele tem outras clínicas particulares. Um homem muito ocupado. E eu falo assim, eu mandei uma mensagem curta e grossa. Eu falei assim, olha, tem uma demanda aqui em Moçambique, tal, e fica em tal valor. E isso mandei às 10h18 da manhã. Quando chega às 10h19, ele responde. Ele diz assim, Fábio, faz o que Deus mandou você fazer. Não se preocupa com dinheiro. E aí nós começamos a missão Shimo, na África, que somos um. Porque não somos nós aqui e lá. E aí, de 24 até hoje, nós construímos 4 escolas. E que a gente tem dado educação lá para as crianças e para os adultos lá no norte de Moçambique. E entendi o porquê que eu estava na FLAM, na faculdade latino-americana. Porque não adiantava a gente construir escolas se a gente não ia ter com quem deixar as escolas. E a gente começou a trazer africanos para o nosso programa residente, custeado pela Missão Shimo. E aí a gente traz os africanos, paga a mensalidade deles e dá uma segunda graduação. Para que quando eles voltem com mais condições de ajudar, auxiliar. E hoje a gente tem alunos lá de Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Cabo Verde, indígenas terenas, brasileiros. Então, dar aula na FLAM é uma delícia. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque eu não escolhi os africanos. Não foi minha opção. Não estava no planejamento da FLAM. Não estava no meu planejamento ir para a África. Esse ano eu vou 4 vezes para lá. E é uma coisa que vai nos sensibilizando, porque se eu pudesse escolher hoje um lugar para morar, sabe onde que eu ia morar? Em Lixinga. Se eu tivesse coragem e tivesse condição para ir, eu ia.
Mas é um povo que é totalmente diferente de mim. Mas por que gerou essa relação? Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que quando a gente começa a orar, perguntando, Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor precisa? Quem que o Senhor quer que eu converse? Onde que é a minha Samaria? Quem são os meus samaritanos? Deus responde. Deus responde. E aí Deus vai fazendo as coisas de forma natural. Então, hoje, poder servir os africanos, para mim é um grande privilégio. E é por isso que hoje, por causa disso, mudou toda a toda a faculdade mudou, né? O nosso programa é residente, os meus objetivos ministeriais, a minha igreja mudou. Minha igreja é de taiwaneses, que tem um povo que eles não gostam, que são os japoneses. E eu sou japonês, pastoreando uma igreja taiwanesa e que abençoa a igreja africana. Vai entender um negócio desse, meus irmãos. Sabe o que é isso? Reino de Deus. É a gente entender que a pessoa tem valor não pelo que ela possui no bolso ou pelos títulos que ela carrega. Ela tem uma dignidade intrínseca. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Você vale mais do que o mundo inteiro. Porque você tem uma dignidade intrínseca, você é a imagem e semelhança de Deus. E quando a gente começa a dizer no nosso discipulado que a pessoa já tem valor, por isso a gente vai se relacionar com ela, então a relação muda. Porque ela não vai passar a ter valor se ela entrar como membro. E aí eu vou chamá-la de irmão, irmã. Eu já chamo de irmão, porque ela tem dignidade intrínseca. E aí a nossa relação deixa de ser utilitária para ser uma relação de amor. E o amor nos estabiliza. Porque eu não olho mais o que a pessoa faz e nem o que ela tem. Eu passo a olhar quem ela é, a partir do Deus que é em nós. Amém, meus irmãos?